aqui. Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia aos presentes, né? Sextou, né? Começar o dia com alegria para cima, que é sempre bom. E bom dia, boa tarde, boa noite para os que assistiram em casa, né? Nesse modelo, nesse formato, que acredito que a gente vai ter que se adaptar por um bom tempo. E é até legal, né? Você poder assistir em casa as aulas. Mas ao vivo é sempre ao vivo, né? Tirar dúvidas e tudo mais, acho que é mais interessante. Bem, hoje nós vamos complementar a parte de viveiros florestais. Eu dei uma pincelada na aula assíncrona, né, da nossa última aula assíncrona. Eu pincelei alguma coisa. E antecipei a parte de crescimento que eu vou falar até aqui também nesse material, se der tempo, material grande, nesse material tem esse material tem muito conteúdo aqui, não sei se vai dar tempo de ministrá-lo tudo hoje. Caso não, deixa para a próxima terça, né, no caso a aula síncrona, ou para sexta. Lembrando que eu vou repor a aula, né, que estava apresentando no momento, eu vou repor a aula da terça-feira, porque eu estou falando pessoal que eu preparei um vídeo, era um vídeo curto, ele tem no máximo 50 minutos, e minha filha estava fazendo muito barulho, estava inspirada no momento, e eu coloquei, para conseguir diminuir um pouco do ruído, eu coloquei uma música de fundo. Era uma música que não tinha nem direito autoral, a música, peguei até uma trilha da internet qualquer aí, e deu copyright, né? Deu direitos autorais da música, eu não sabia que... Isso não tem acontecido comigo ainda. Já fiz esse procedimento umas 2, 3 vezes, não tem acontecido ainda. E dessa vez deu. Eu tentei upar o vídeo 3 vezes, mudei algumas coisas, mas não consegui postar. Então eu vou regravar esse material, já regravei uma parte dele. Regravar, então vocês vão ver com 2 camisas diferentes, mas porque de fato foram gravados 2 momentos diferentes, ok? Beleza, hoje, como eu falei, vamos falar um pouco sobre viveiros florestais, já dei umas pinceladas, né, de forma assíncrona, mas vamos falar de forma síncrona. Até porque esse é o principal conteúdo da minha parte aqui, né, falar um pouco do processo de mudas e viveiros. Bem, sendo bem rápido, né, bem sucinto, o termo viveiro, ele é muito amplo, né, ele é bem aberto, assim, tanto que eu trouxe aqui uma gaiola, aqui. Se você colocar viveiro na internet direto, vai aparecer uma gaiola, sei lá, né, não sei como é que você chama aí na sua região, um alçapão, né? Porque tem lugares que deixam chamar alçapão também. E, resumidamente, é um local que dá suporte à vida, né? Então, isso aqui ele tem condições mínimas de suportar uma vida, desde que seja reposta as condições, né, necessárias, né, fisiológicas do animal. E o viveiro é algo similar, porém, com o suporte florestal, né? Então, suporte à vida florestal. É o início, é a base de formação e tem alguns objetivos, né? Algumas metas aí. Então, onde e como você pode atuar tendo esse grau de tecnificação, de conhecimento? Primeiramente, você vai entender quais são os tipos de viveiros, né? Comentei rapidamente na aula síncrona, né? Quais são os principais tipos. Como você vai planejar, né, projetos? Eu acho que eu já comecei alguma coisa também, na última aula síncrona, nós planejamos um pouco, né, tamanho, dimensionamento, padrão de água. Por isso que eu antecipei para depois vir com esse material para fechar. Eu percebi que sempre eu começava ao contrário, eu começava por esse, ia para o outro, os alunos ficavam com lacunas, né? Essas lacunas eu tentei preencher antes de começar esse material. E a parte mais complexa, ao meu ver, né, porque eu percebo que todo mundo é muito bom em produzir a muda, mas na hora de comercializar é um problema, né? Primeiro, por não ter conhecimento, de fato, o nosso curso tem uma deficiência, eu acho, no lado empresarial, no lado de marketing. Eu já ministrei cursos, disciplinas em outros cursos, ou melhor, em outras faculdades, inclusive particular, né? E eles têm uma veia comercial muito mais forte, a parte de marketing. Então, isso é uma coisa que nós precisamos solucionar, né, durante o curso. E eu vou tentar mostrar alguns caminhos aqui, né? Não é a forma mais correta, né? Assim, eu não deveria trazer essas informações, mas pelo que eu andei sondando, inclusive com os coordenadores de vocês, nós temos essa lacuna para a parte de marketing, então eu vou tentar mostrar nas próximas aulas alguma coisa na parte de comercialização voltadas à muda, especificamente para a muda, para a parte florestal, beleza? De viveiros florestais. Atendendo algumas demandas da vigência, ou melhor, de legislação vigente, tá? Muda, isso é uma coisa que muda completamente. Então, quando eu estudei, a primeira vez que eu vi a parte da legislação ambiental voltada para a produção de mudas, era de uma forma.
né? Então, nós já mudamos 3 ou 4 vezes. Eu comecei a ver isso em 2004, 2003, mais ou menos, tinha uma legislação. Nós já estamos, desde 2004 para cá, que foi o primeiro que eu estudei, eu comprei 3 ou 4 livros de legislação de forma totalmente diferente para o mundo. Então, eu vou tentar mostrar só a atual. Eu poderia fazer um apanhado, mas não vai dar tempo. Então, e pode ser que eu faça esse material separado, né? Lá no finalzinho, para dar aquele, tipo, beleza, sei de forma bem grosseira produzir uma muda. Como é que eu faço para comercializar agora? Né? Como é que eu faço para fazer ir na prefeitura, preciso abrir empresa, o que eu tenho que fazer? Então, a gente vai ver isso passo a passo no final, ok? Bem, e por que, né, produzir mudas florestais? Para quê? Qual é o nosso objetivo? Eu vou falar o objetivo também já, né? Porque ela garante melhor índice de sobrevivência de plantio, né? Se estivesse fazendo dessa forma, fazendo de forma mais empírica, né? Ela tem maior resistência às estresse ambientais. Eu não gosto desse termo de resistência, né? Mas como eu peguei em base em um livro, vou postar para vocês, ele usa esse termo resistência às estresse ambientais. Eu não gosto, eu prefiro tolerância, né? A parte biótica, tudo bem, resistência, mas a parte abiótica eu sempre gosto do termo tolerância. Ela promove o maior crescimento inicial das mudas, né? E isso tanto em plantios homogêneos, tanto em plantios mistos, né, no campo, e afeta diretamente na qualidade final da floresta. Então, normalmente, às vezes, o plantio, ou a muda, é a fração mais barata do plantio. Interessante, não deveria ser o contrário, né? Tipo, a estrela do time é que tem o menor salário, de certa forma. Porque, às vezes, vou dar um exemplo de uma coisa que eu tenho trabalhado mais ultimamente, que é o eucalipto. Eu já vi mudas de eucalipto por 6 centavos. Produção de eucalipto, né? Logicamente, depende da quantidade. Por exemplo, o pessoal da Caeté, né, que agora virou Caetex, eles compraram, acho que, 1 milhão de mudas lá junto com o pessoal da Clonar. E essas mudas, elas saíram, dependendo do clone, a 5 ou 6 centavos. O padrão que eu vejo aqui, para na Bahia Norte, Copené, né, inclusive na Clonar, em Minas Gerais, é acima de 1.000 mudas. Elas, dependendo do clone, né, o I144, o 1407 ou o 1507, que são super clones, esses últimos dois, que nós chamamos de super clone, eles saem a 20 centavos, né, 28, 30, dependendo, como eu falei, da quantidade do acerto que você tem com o produtor. Né? E às vezes você gasta, por exemplo, por hectare, a média aqui, inicialmente, era R$ 900 por hectare de plantação do eucalipto. Hoje está beirando aí os R$ 2.600, R$ 2.700 por hectare. Né? Então, obviamente, tudo aumentou, o custo aumentou, e a produção de mudas, as mudas normalmente é o mais barato de todo o processo. Né? A parte de adubação, a parte de hidrogênio, a parte de manejo, de fato, né? Você tem a mão de obra especializada, ou treinar esse pessoal para fazer esse plantio, esse preparo do solo, enfim. Então, às vezes, a muda era mais barato e é que tem que ter mais atenção. As pessoas não têm esse cuidado de ter mais atenção, né? Então, de forma bem, quem estiver falando aí, não consigo ouvir, não consigo ver, mas pode falar por áudio aí, tá? E até bom, não precisa sair. Quanto custa a muda de Jatobá? Rapaz, Jatobá é minha área de coração, né? Sabe disso? Não sei se sabia disso, mas eu fiz mestrado e doutorado e as espécies, a Jatobá sempre esteve presente, nos dois, né? Tanto mestrado e doutorado. Não existe um plantio comercial de Jatobá ou uma empresa que só trabalhe com produção de mudas de Jatobá. Então, por conta disso, você vai ter que encomendar essas mudas. Não vai ter para pronta entrega, tá? Você tem que encomendar. O viveiro mais próximo que eu sei que tem aqui tem o da... não sei se foi a turma de vocês que nós levamos lá em Suape. Não sei se foi vocês. Suape, eles têm material, o pessoal agora está vendendo muda, né? E tem o pessoal em Aracaju, que eu não lembro o nome do viveiro, mas tem um viveiro lá que eu tenho em contato uns 3, 4 meses atrás. Eles produzem a muda, mas não tem para pronta entrega. Resumidamente, o mais barato que eu achei foi R$ 7, sem justificar, e R$ 20 justificado. Dupla justificação, né? Água e luz, né? Água e sol. É o que o pessoal faz padrão aqui. Então, aumenta bastante, né? Mais barato, R$ 7, sem justificar, por ser justificado depois de um campo, e R$ 20 é justificado. Que é o preço de um mogno africano, por exemplo, né?
Ou um cedro, está em torno de 4 a 10 reais nessa faixa também. Mas o padrão é 7 reais. Muda nativa aqui em Alagoas, o padrão é de 7 reais. Inclusive o seu Fidelis, lá do Plante Bem, ele prepara também. Você tem que pedir com antecedência. Ele pede 1 ano de antecedência para preparar uma muda nativa. 1 ano. Sabe, daqui a 1 ano eu lhe dou. Professor, eu quero 10 mil mudas. Eu faço. Daqui a 1 ano eu lhe dou. Aí é o padrão. Mas depende muito, viu, Sandro? Depende muito da quantidade de mudas que você quer e da espécie. Jatobá é uma espécie fácil de conseguir, mas não é barato. Entra mão, tá? É preferível que você prepare sua muda, fica mais em conta do que você comprar as mudas nativas. Aqui eu acho. Aqui em Alagoas é mais barato. Bem, beleza, Sandro? Beleza? Então, o conceito básico de viveiro, né, é uma superfície de terreno com características próprias e destina-se à produção, manejo e a proteção das mudas até que tenham idade e tamanho adequado para serem transportadas ao local de plantio definitivo, resistindo às condições adversas do meio e terem um bom crescimento. Então, o termo viveiro, como eu falei para vocês, é amplo, porém o florestal é bem direcionado. Existem outros fatores, né, outros tipos de viveiros mistos, viveiros, né, de temporários, intermitentes. Né, nós vamos falar um pouco sobre eles em função de vários fatores. Você pode ter um viveiro que ele varia em função do fator que você está em mente, né? Se é tempo, se é espécie, se é método, se é dinheiro. Então, vamos falar rapidamente sobre eles aqui. Bem, quais são os principais objetivos? Produzir mudas em quantidade, com qualidade aceitável, né? E dentro dos seus princípios básicos, com custos acessíveis, rentáveis para o processo de produção e dentro do prazo do cliente. Então, basicamente é isso. Você pode ter, existem várias definições, mas essa é a que eu mais gosto, né? Você responder pelo objetivo, né? Um local destinado à produção de mudas com quantidade e qualidade, obviamente, e prazos que atendam aos anseios do seu cliente nos custos acessíveis, no custo acessível, né? Que dê tanto para agradar o cliente quanto para você ter o seu lucro. Né? Mas interessante que aqui em Alagoas nós não temos mais viveiro. Não tem. Tem viveiros particulares, tem viveiro da usina Coruripe, da usina Tinga-Leão, e aí são os maiores, né? Mas tem aqueles menorzinhos, como da Santa Clotilde, né? E as outras usinas, quase todas as usinas têm viveiros, mas muito incipientes, muito pequenos, normalmente para atender demandas de TAC, né? O IMA vai lá e aplica não vou dizer multa, mas olha, tem uma infração ambiental. Então você vai lá, você precisa produzir mudas por exemplo, sua área de 15% de preservação nativa está com 14% ou com 13%. Você precisa aumentar essa área, senão você vai ser multado. O que é que eles fazem? Eles aumentam a área, né, com plantio. Então, normalmente é o dobro ou o triplo do plantio da área que foi. Se você tem 1% da área que precisa ser revegetada, o IMA determina que se plante 3%. Então, você tem que fazer o seu preparo de mudas para plantar. Normalmente, eles fazem viveiros intermitentes ou temporários, que atendem a demanda, 3, 4, 5 anos depois eles desfazem. Mas, normalmente, todas as usinas aqui de Alagoas possuem uma estrutura muito incipiente, exceto a Coruripe, de produção de mudas. As outras, eu conheço uma grande maioria aí que não tem. Você prefere custear, pagar outra pessoa para produzir muda. E é um processo super simples, nós vamos aqui com um processo simples, né? Que você usa o que você tiver, dependendo da técnica que você vai trabalhar, né? Se for uma espécie exótica, né, de crescimento rápido, você tem que ter uma estrutura mínima, que vamos falar aqui agora. Bem, então tudo começa pela demanda do cliente, quais são as técnicas de propagação que você vai precisar utilizar, qual o tipo de viveiro, né? É muito importante saber determinar isso. Qual a localização, infraestrutura, se você vai ter, se você vai ter que montar, se você vai ter que comprar alguma coisa, né? Aquisição de insumos e o uso final para fazer a expedição da muda. Então, nós chamamos o processo de liberação de muda, do processo final, né, de disponibilização da muda, como expedição da muda. Pessoal, um momentinho, aqui tem uma coisa que está me incomodando ali. Um momentinho, tá? Aguenta aí.
Pronto, tô de volta. Desculpa, pessoal. Desculpa aí. Pronto. Estão me ouvindo agora? Olha, de volta. Sim, Pessoal? ok. Desculpe, tem uma coisa aqui me incomodando. Olha aqui, mas já resolvi. Então, com essas inter-relações da produção do viveiro, né? Tem que ter três setores fortes no viveiro, dependendo do tamanho que eu tenho. Tem um setor de processos, tem que ter meu setor de estrutura e meu setor técnico-administrativo. Eu vou mostrar, pessoal, sempre o viveiro macro, tá? Porque o viveiro micro, o viveiro temporário, eu mostrei um pouco naquela matéria de exposição. Então, eu vou mostrar, teoricamente, o material que tem um viveiro mais tecnificado possível, né? Então, estou usando os exemplos dos melhores viveiros que eu já fui, da Copené, enfim, da Bahia Norte, né? E eu não fui na Colonar ainda, mas estava agendando uma viagem com uma turma de viveiros, e agora também com silvicultura, né? Já que vocês estão agora no embalo, era para 2020, né? Mas ano passado teve a Covid, mas nossa visita está de pé, né? Está em pé ainda. Então, provavelmente, quando nós voltarmos em 2022, se vocês tiverem interesse em visitar a Clonar, lá em Viçosa, Minas, o convite está feito. Assim como, já falei com o Gauss, nós vamos fazer um curso de produção de mudas de ecofisiologia, que são as minhas disciplinas, né? Viveiros e ecofisiologia, pós-retorno. Então, quem tiver interesse, eu vou ter que fazer um cadastro de vocês e vai ser um intensivão aí com técnicas de produção de mudas e ecofisiologia, tá? Depois da aula, quem quiser interesse, fala comigo que eu tenho um cadastro aqui de alunos. A gente coloca vocês aqui também na escala dos cursos, ok? Bem, faz muito tempo que eu fui aí, mas ficou muita coisa. Tem muito material guardado até hoje, né? Registrei muita coisa. Essa foto não é minha, a foto que eu peguei de 7D, mas é por um drone. Isso aí no começo era uma coisa muito rara ter foto de drone, assim, e tal. Mas era um viveiro que já tem uma estrutura muito interessante, tem uma dinâmica de produção de mudas muito profissional, né? E eu achei, eu tenho como padrão, né, o viveiro da Copené, e é um dos viveiros, né? Existem 4, se eu não me engano, esse eu fui para um dos. E eu sempre gostei da forma com que eles manejam, sabe? Tem a forma de condução do manejo deles, achei sensacional. Bem, vamos começar pela parte administrativa, né? Onde há o planejamento de produção, de mão de obra, de insumos, a formação de equipes, custo e prestação de contas e atendimento ao cliente. Via de regra é feito por um engenheiro ou técnico, tá? Seja florestal, seja agrônomo, seja técnico agrícola. Lá na Bahia, eles têm um técnico em florestal, especificamente, né? Eles têm um curso técnico para florestal, e eles são muito bons, eu fiquei impressionado com o nível técnico dos meninos lá. Um curso rápido, 2 anos, específico para produção de mudas. Específico, né? Você não vê muita coisa, é específico para produção de mudas. E aí eu fiquei, assim, muito impressionado com a forma com que eles conduzem, sabe? A parte profissional lá, a parte de produção muito, muito legal. E eu fiquei até com um pouco de inveja, porque no Nordeste, acho que nós não temos outra experiência que não seja lá na Bahia. A produção de mudas nesse padrão, sabe? Acho que não tem, não. Já rodei alguns estados e infelizmente, a estrutura da Copené é monstruosa perto dos outros estados, assim, sabe? Muito, muito interessante. Bem, então vamos ver os tipos já, né? Outra propriedade, nós temos que ver se você precisar comprar uma propriedade, né? Se você tem uma propriedade privada, ou agências governamentais, ou instituições de ensino. Por exemplo, aqui no SECA, nós temos vários viveiros. Viveiros que não são de ninguém, né? O professor pode até tomar conta. Por exemplo, estou tentando fazer um viveirinho atrás do meu laboratório há um tempão. Por que eu não faço? Porque eu estou sem dinheiro para botar a cobertura dele. Eu quero colocar ali de policarbonato, que é aquele mesmo material que tem lá no do professor. O nome dele? O pai do professor. Enfim, de química. Esqueci o nome dele agora. Eusébio. Isso, professor Eusébio. Aquele material ali é policarbonato. Ele dá uma segurança de 30 anos a quem compra aquele material ali. 30 anos de garantia. E normalmente, após 20 anos, eles fazem troca do plástico, que na verdade é um policarbonato com um
espelho, sabe? Como se fosse uma película que reflete o sol, tem a permissividade controlada de luz, enfim, tem os benefícios. E custa, antes da pandemia, custava R$ 700 o metro, antes da pandemia. Agora está mais de 2.000. Né? E, infelizmente, como nós estamos sem projetos, né? A gente submete projeto a torta e à direita aí, mas está tudo parado, né? E eu não posso colocar o dinheiro meu, né? Mais do que eu já coloquei no laboratório. Né? Então, é uma lei nossa, minha e do professor Renan, que a gente divide lá o laboratório de tecnologia da produção, que é o LATEP, mas a famosa UPA, né? O pessoal está lá, eu estou até afastado, o pessoal do Renan está sempre lá. E a gente definiu que a gente não vai colocar mais dinheiro do nosso bolso, né? Que a gente já colocou muita grana ali e, infelizmente, vai ter que esperar para quando tiver uma grana da UFAL para a gente fazer isso. Né? Então, é caro. O telhado ou a infraestrutura é algo permanente, porém muito mutável. Por exemplo, o telado, né? O telado, aquele filme agrícola, né? Se você for na internet, se você for em alguma loja, aquelas telas agrícolas ou filmes agrícolas, eles são muito caros. Né? E até porque nós temos um problema sério no SECA, que nós temos um tabuleiro que recebe um vento leste, né? E agora vai ter um vento nordeste a partir de novembro, por aí, muito intenso, muito intenso. Então, se você não tiver uma micragem boa, micra é a permissividade, é a densidade de poros, né? Daquelas aberturas da tela. Então, normalmente, você vai encontrar entre 100 e 200 micras. 200 micras. Aqui a gente precisa iniciar que é no mínimo 300 micras. A professora Regla, junto com o pessoal do IED aí, o pessoal do IED também está lá, montou um viveiro, eu achei sensacional, o primeiro viveiro agroecológico. Achei sensacional, e até por conta da ideia, né? Eu fico até imaginando Navas, né? Porque a gente conversava muito sobre isso há uns anos atrás. E eu temo, a única coisa que eu tenho ali, Edu, é a questão daquela película ali, sabe, do filme agrícola, porque vocês não precisam trocar ele constantemente, né? Veja a do professor do professor Eurico, né? Aí está sempre... Então, foi por conta disso que o professor Eusébio colocou de policarbonato. Né? É caro, mas vale a pena, tá? Enfim, então, se for uma propriedade privada, né, tem que ter um tipo de escritura diferente no governo, na prefeitura. Quando a questão de agências governamentais e de ensino fica mais fácil de você fazer escritura, porque leva o mesmo CNPJ da instituição. Então, ou seja, se você quiser fazer um viveiro em nome da UFA, é muito mais fácil que você fazer particular. Você precisaria abrir uma MEI, uma empresa, uma microempresa, uma empresa de empreendedorismo, ou se inscrever num programa de tutoramento da prefeitura, né? E existe já programas que facilitam, enfim. Mas tem que ter inscrição, tá? Então, você pode também fazer em função do objetivo, se é um viver para produção, para quarentena, para ensino, pesquisa e extensão, como é o nosso, né? Então, nós temos o foco de produção e ensino, pesquisa e extensão. Nós não temos quarentena. Por que no SECA nós não temos quarentena? Porque nós já temos uma estação quarentenária da UFAL lá em Bebedouro. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar. Mas o pessoal lá do PMGCA tem uma área super legal, assim, muito, muito legal. Lá na Amélia Rosa, né? Não é Bebedouro, não. Ali é Amélia Rosa, eu acho. Né? Alguém aqui já foi? Eu vou aproveitar para tomar um café aqui. Enquanto tá quente. Lá, você quando está indo pela Amélia Rosa, tem um momento que as casas, do lado direito, que as casas elas vão acabar e vai vir uma vista bem legal da lagoa do lado direito. Bem, é só você olhar para o outro lado, do lado esquerdo, tem um muro branco gigante lá no final da rua, e aquele muro lá é da UFAL, aquela área da UFAL. Tem acho que uns 3 a 4 hectares. O pessoal leva material que chega de fora, né? Vocês sabem que há uns anos atrás nós não tínhamos broca cigarrinha de raiz, não era broca de raiz da cana-de-açúcar, né? Não vou lembrar o nome específico da praga. Mas ela veio porque nossas barreiras fitossanitárias de Alagoas são péssimas. Desculpa aqui se tem alguém que trabalha lá nas barreiras, enfim. Mas Alagoas tem um histórico muito ruim de entrada de pragas, né? E entrou uma broca da raiz da cana que nós não tínhamos. Eu lembro que quando a gente estudava na graduação, ela tinha chegado em Pernambuco e tinha chegado em Sergipe, mas não tinha chegado aqui.
E eu lembro que eu saí para o mestrado, quando eu estava no meu mestrado, eu já vi meu irmão que trabalhava no PMGCA, mandou nota, ó, chegou aqui. Né? Encontraram em vários lugares, e hoje em dia também uma praga é controlável, mas por ser broca, e broca de solo é mais difícil, tem que usar mais insumos. E aí, assim como existiu para a broca da raiz, várias pragas voltadas ao eucalipto, que nós não tínhamos no estado, estão presentes já. Com a introdução de novas culturas, né? Nós não tínhamos uma cultura instalada de eucalipto no estado, então nós não tínhamos as pragas atreladas a ele. Né? O besouro dourado, as lagartas medipalmas, né? Tem vários tipos de lagartas. E a professora Mariana Breda, né, tem trabalhado bastante, inclusive o pessoal da agronomia, não sei se ela ministra aula para vocês, mas tem vários alunos, o Dalisson, o Matheus, tem um pessoal aí da agronomia que trabalha com ela. E é impressionante a quantidade de pragas que surgiram nos últimos 10 anos aqui. Né? Impressionante. Que nós não tínhamos. E muito isso por conta dos viveiros de quarentena que nós não temos ainda para a parte florestal. Nós temos para cana, como eu falei. Então, quando chega o material estranho, material de fora, né? Que o pessoal do melhoramento tem interesse, né? Enfim, pelo porte, pelo teor de fibra, pelo teor de pó, né? Enfim, pelas características do material, eles levam esse material para a quarentena e lá exerce a quarentena, né? A craseada, né? Eles ficam um tempo quarentenado para ver como é que ocorre a expressão do ciclo de alguma praga, se algum vegetal vai ter alguma praga endofítica, né, para ver se ela vai se expressar, para ver se tem um tipo de controle. Porque você não pode chegar a matéria literalmente plantar sem fazer o teste, entendeu? Que é muito comum por aqui. Pois não? Essa estação quarentenária fica lá na Santa Amélia. Eita, é isso mesmo, Santa Amélia. Amélia Rosa não, desculpa, pessoal. Eu confundi as Amélias aqui. Conheço lá. Valeu, Julia. Eu confundi as Amélias, né? Amélia Rosa. Desculpa, Santa Amélia. Amélia Rosa é lá na Jatiuca, né? O Ponta Verde não sei bem ali. Não é minha terra, não é minha área, não. Mas a Santa Amélia ali, assim que você sai das casas, tem uma área que o pessoal fica até tarde lá, visualizando a lagoa e tal, na vista da lagoa. Assim. Do outro lado, você olha, tem um muro branco, tem um símbolo da UFAL. É muito legal. Inclusive, há uns anos atrás, eu levei minha turma lá para a gente conhecer a mata, né? Aqui tem um fragmento pequeno que ele faz a conurbação com a mata do Ibama. A mata do Ibama, ela sobe ali e conurba lá em cima. Tem um ponto de ligação ali, deve ter uns 2 hectares, assim, mas é bem interessante. Tem umas espécies muito legais, como sumaúma, que não é muito. A sumaúma e como é que chama? Tem uma árvore lá de. Como é que chama? Sapucaia, que não é comum você encontrar assim, em lugares aqui em Alagoas, porque os mateiros, eles sabem do valor da sapucaia, da madeira. Então, eles vão para a mata, eles não precisam levar todas as árvores, eles levam árvores que eles sabem que valem muita grana. Então, ele chega lá, identifica a árvore, de madrugada vai lá, coleta a árvore e rouba a árvore, sabe? Como lá é uma área protegida, você consegue ver algumas espécies que não são comuns assim na fitossociologia de Alagoas, sabe? Isso é muito legal, fiquei muito feliz quando vi a área lá. E em breve, né, há rumores de que vai deixar de ser uma estação quarentenária e vai ficar disponível a todos os cursos. Então, provavelmente haverá uma produção de mudas voltadas para aquela região ali, com certeza. Bem, quanto à classificação de viveiros, eu comentei rapidamente na aula que eu ministrei, na aula, acho que 5 ou 6, não lembro, naquela aula que eu falo sobre técnicas de produção de mudas, né? Ou melhor, de obtenção de sementes, né? Marcação de matriz, eu comentei rapidamente sobre isso aqui de viveiros, quantos viveiros, quais os tipos. Lembrando que essa época aqui que eu tirei essas fotos, pessoal, eu usava um celular, que na época era o top das câmeras, mas mesmo assim a qualidade era muito ruim, né? A gente sabe hoje que a qualidade não era boa. Isso aqui é da Copené ainda. Isso aqui é vizinho a Copené, é uma área vizinha a Copené, que eles fazem um trabalho de compensação, porque é o seguinte, é patrocinado pela Copené também. Por quê? Se você chegar para um australiano e falar sobre o eucalipto, ele vai ter orgulho que o eucalipto nasceu lá, né? Foi descoberto lá, estudado, lá. Mas ele tem um rançozinho, sabe? É tipo a cana-de-açúcar no interior daqui. Você chegar em alguns interiores e falar sobre cana,
o produtor vai ficar totalmente orgulhoso, mas quem não produz vai ficar assim, não, tipo, é monocultivo, aquela questão social, né, só para os grandes latifundiários, lá. Mesma coisa tem para o eucalipto, que é chamado de deserto verde, né, em alguns países, né? Então, a gente está começando a ver áreas aqui em Alagoas, né? Nós temos quase 20 mil hectares, né, plantados com eucalipto. Se já são atualizados constantemente, pode ser que já tenha até mais. Não sei, tem que analisar essas áreas aí, de dados. E aí, você pode ter uma cultura específica, como o eucalipto aqui. Posso antecipar que aqui é um I144, porque tem a folha rocheada em cima. E tem os viveiros gerais, né, viveiros mistos. Normalmente eles são usados para nativos, né? Quanto à longevidade, tem os temporários e os permanentes, né? Então, esse aqui, nessas fotos, não são da Copené, obviamente, mas eu queria mostrar o nível de tecnificação que você pode ter em um viveiro. Eu já vi viveiros, não aqui no Brasil, na Escócia, na Noruega, que eles são 100% automatizados. Né? Eles têm processos com várias câmeras vinculadas, com vários com sistemas microembarcados, né? Com Arduino, né? Que eles são feitos quase que 100% automatizados. Né? Tem viveiros de produção diária de mais de 1 milhão de mudas, com 4 funcionários. 4 funcionários. Agora, isso é para alface, para olerícolas, né? Não só para florestais. Né? Para florestal, o procedimento é mais diferente, porque o tempo de duração em cada fase, em cada local é diferente. A estratificação de lugares para uma muda perene, como é o caso das florestais, quase que quadriplica o tempo que ela deveria ficar em cada local. Então, tem um berçário. O berçário para uma alface dura 3 a 4 dias, no máximo. O berçário para uma florestal pode durar até um mês, dependendo da espécie, entendeu? Então, a rotatividade dentro do esquema varia bastante, obviamente. Mas não quero falar sobre isso, quero falar sobre a duração. Então, temporário e permanente. Isso é uma pergunta básica de concurso, de provas, né? Então, eu quero que fique bem fixado na cabeça de vocês. Ou melhor, eu faço uma pergunta. Vou fazer a pergunta, depois eu respondo. Na cabeça de vocês, em que momento eu devo optar por um viveiro temporário ou um viveiro permanente? O que é que vocês acham? Qual o momento, qual é o instante que eu sei que deveria trabalhar com viveiro permanente ou viveiro temporário? E aí? Alguém está querendo entrar aqui, peraí. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Quando optar por um viveiro temporário ou permanente? Professor, eu acredito que quando você já tiver certeza de que vai se estabelecer num lugar, aí você opta pelo permanente. Tá. Quem foi que respondeu? Não conheci. Jackson. Fala, Jackson. Gostei. É uma parte da resposta, uma parte, mas ela está incompleta. Quem quer completar? Quem queria falar com o Jackson? Seria quando você... Seria basicamente Vá, Luiz, pode falar. Pode falar, Luiz. Não, deixa o Sandro aí. Mas era basicamente o que o Jackson falou. O permanente seria quando você tivesse já um objetivo comercial consolidado, para ter uma demanda já fixa, e o temporário, por exemplo, suprir um determinado projeto específico. E Sandro? É como o Luiz falou, quando o permanente é se você for seguir na área, trabalhar com produção de muda. Beleza, a resposta dos 3 se completa. Mas não responde tudo. Tá? Mas, por exemplo, eu quero saber assim, em que momento vocês acham que, pô, eu vou ter um projeto aqui e vou fazer um viveiro permanente? Viveiro permanente, ele resumidamente, ele lida com o que determina mais é a infraestrutura. O que muda é a infraestrutura. Eu tenho que ter, eu vou mostrar aqui, mas eu tenho que ter alvenaria, tenho que ter ferragens com galvanizadas, né? Ou que tenham um processo de desarcaneamento, né? Que ele dure um pouco mais. Tem que pensar em como é que chama? Em drenagem, a qualidade da água, transporte, energia, mão de obra. Tudo isso eu tenho que pensar. Então é uma coisa planejada. Né? Planejada, então eu não posso planejar. Por exemplo, eu pretendo morar
passar, por exemplo, 6 meses, você pretende passar 6 meses numa praia, um exemplo, tá? Eu não vou construir uma casa, velho, para morar 6 meses só depois ir embora. Tem que colocar uma coisa mais simples, né? Montar um estúdio mais simples. Então, a charada qual o limiar entre permanente e temporário, o próprio nome já disse, é o tempo. O tempo é que vai determinar isso. E às vezes as pessoas confundem, porque se eu colocar numa prova, por exemplo, as minhas provas elas são bem, como é que eu vou dizer assim, bem situacionais. Eu não vou perguntar o que, para quê, né? Eu vou jogar você numa situação, por exemplo, um produtor Y está querendo produzir muda de tal espécie. Então as espécies vão mudar nas provas de vocês, tá? Ele quer atender uma demanda de X hectares. E eu também vou mudar a prova do hectare em função de vocês. Por exemplo, o cara quer fazer um plantio de 143 hectares. No espaçamento 3x2, mais utilizado aqui no estado do Brasil, né? Para plantio comercial. E aí ele quer fazer um raleamento a cada 3 anos. Beleza? E ele quer fazer introdução total dos 143 hectares em 3 anos. Pergunto. O viveiro tem que ser permanente ou temporário? O que é que vocês acham? Pode responder, é uma pergunta isso. 143 hectares, ele quer fazer o plantio em 3 anos. Ele deve montar uma estrutura temporária ou permanente? Esse é o tipo de pergunta que deixa todo mundo sem resposta. Assim, quem não é da área, né? Ou então, vamos subir isso aqui para 5 anos. Quer montar para 5 anos, porque 3 anos já está na cara, né? É óbvio que ele vai fazer uma estrutura temporária. Ele não vai passar 3 anos, investir uma grana para fazer uma coisa que assim, dura uma geração, né? Eu conheço viveiros que foram feitos por avós, por bisavós, e os netos e os bisnetos estão utilizando. Então, o viveiro temporário permanente, a característica é essa, ele é duradouro. Então, eu não vou montar um viveiro temporário para atender uma demanda específica. É melhor, permanente para atender uma demanda específica. Eu uso o que eu tenho lá de fatores e recursos. Depois que terminar a minha demanda, eu desmonto e... Se bem que eu conheço vários viveiros temporários que viveram permanentes. Vários. A Coruripe foi assim. A Coruripe foi assim. Eles montaram um viveiro para atender uma demanda do IBAMA, na época não tinha IMA. E o IBAMA chegou com uma super punição lá para eles e tal. Eles montaram um viveiro, atenderam a demanda, viram que era uma coisa legal, montaram um núcleo, montaram uma piscina. Então, vocês já foram lá, montaram uma piscina, montaram uma estrutura legal lá, e virou um viveiro permanente, né? E bem incipiente até, por sinal, né? Falta muita coisa para se tornar de fato um viveiro permanente. Mas tem uma estrutura lá, né, considerável. Então, respondendo a minha pergunta, retoricamente, já que ninguém respondeu, até 5 anos, aconselha-se utilizar o viveiro temporário. Tá? Até 5 anos, aconselha-se utilizar o viveiro temporário. Acima de 5 anos, tem que levar em consideração o que está sendo produzido, tá? Ou onde está sendo produzido. Então, eu já vi viveiros temporários feitos em barreiras. Então, o cara chega, vê a estrutura natural, não tem nenhuma estrutura física, assim. Chega embaixo de uma árvore, tem uma sombra legal, tem água, é perto da estrada, corta uma barreira ali, faz uma região, faz um talude, né? Faz um talude, faz uma obra de engenharia ali, tira um pouco do resíduo, que é até utilizado para fazer a muda. Aqui, por exemplo, dá um exemplo. Isso aqui não dá para vocês perceber, mas atrás aqui é uma barreira. Isso é uma barreira, isso é uma ladeira, é um morro aqui, que foi cortado por máquinas. E aqui, para proteção contra chuvas, enfim, né, eles utilizaram essa parte aqui para proteção. Então, botaram madeiras nativas locais, algumas coisas de ferro também, só para dar uma sustentação maior. E é aberto, né? O telado é bem incipiente, é um telado de 40% de permissividade, então 60% de sombreamento, ou sobre 60%, que é o padrão. E aí o cara vai lá e monta, né? Tem um espaçamento de 80 centímetros aqui para passar 2 carros de mão ao mesmo tempo. Muda no chão, né? Sementes nuas, né? Aqui não é semente montada, então o cara faz o plantio direto no canteiro, entendeu? Eu vou mostrar aqui também algumas coisas. Beleza, pessoal? Posso passar? Então, até 5 anos... Pois não, pode falar? Se após os 5 anos eu quiser transformar o viveiro numa estufa para hidroponia?
Poderia ser viável? Sem problemas, sem problemas. Agora você tem que ver o seguinte, viu, Sandro? Viveiro permanente, viveiro temporário, via de regra, você usa o que você tem em mão lá. Normalmente é muito comum você utilizar madeira verde, madeira sem processo de secagem correta. Então, o processo de secagem, o ideal seria ser feito numa estufa, né? Ou então numa, como é que chama? Aqui em Alagoas tem um agora. É um secador de madeira mesmo, é como se fosse um caminhão, tanque gigante, que você bota o tronco lá, deixa um tempo por temperatura e umidade, ele vai secando a árvore até que o material fique impermeabilizado. Lembrando que madeira tratada, ela dura mais que ferro. Isso eu não estou falando da boca para fora, não. Isso é comprovado cientificamente, tá? A madeira, depois que passa por um processo de tratamento, ele dura, tem a maior longevidade que o ferro. Prova disso é que os nossos pontos de ônibus da orla, pelo menos da orla, são de eucalipto tratado. Aquele eucalipto ali, eu falei com o Shirlan, né, que é o proprietário no treinamento, né, da empresa. Shirlan era o engenheiro agrônomo que estudou com o professor Guilherme, amigo de vocês, foi professor de vocês, né, professor Guilherme, né? De desenho. Vocês devem conhecer, né? Acho que é o orientador do Iedo, né? Né, Iedo? Ou não? Enfim, não sei se ele está aí. O eucalipto tratado, ele tem uma longevidade de 25 anos, cara. No mínimo 25 anos. E depois de 12 anos do primeiro tratamento, ele tem que ser tratado novamente, aquela madeira tem que ser retratada com produto, e aí ele volta e tem mais 13 a 14 anos para depois... Então, se você ficar refazendo esses tratamentos, que é como se fosse uma pintura, né? Você bota uma estrutura de ferro, metálica ou de ferro, enfim, você vai ter que... A longevidade é muito inferior. Porque o ferro ele tende a corroer facilmente com oxigênio, né? Ele tem a questão das bolhas de ferrugem estourando, né? Então, a madeira ela é considerada um dos bens mais duradouros do mundo. Então, se você usa uma madeira dessa aí sem tratar, a tendência é dar um tipo de fungo, né? De bactéria, que já é endofítico, né? Está dentro do caule do tronco, não é uma coisa que você pode controlar. Vai estar em contato com o solo, pode ser que ela enraize, né? Dependendo da espécie, enraize e comece a crescer, né? Eu já vi um viveiro na banda de Viçosa descendo ali, Mar Vermelho. O pessoal usou, que tem muito lá, é mulungu. Só que estaca de mulungu enraiza muito fácil, né? Então, um ambiente úmido, né? O que aconteceu? Começou a brotar aqui. As estacas brotando, viraram árvores dentro do viveiro, né? Então, é um perigo também. O segredo, viu, Sandro, é tratar bem. Então, professor, mas não tenho grana. Eu não tenho grana para tratar, porque é caro. Usa processos químicos pesados, eu tenho que fazer vala com boro, com acetileno. Então, são substâncias muito tóxicas e muito difíceis de serem conseguidas. O pessoal da Regla utilizou um método bem legal do colombiano lá, que eu não vou lembrar bem o nome do processo, né? O Ian deve saber mais que eu aí. Acho que o Ian deve ter dado uma saída. Mas eles usam sal e cal. Cal viva, né? Cal virgem, cal viva, como queira. E sal grosso. Para fazer um processo desse. Eu, particularmente, não conheço. Eu fiquei super interessado e vou ler mais sobre o tema. Aqui em Alagoas, eu já vi o pessoal trabalhando com fogo para bambu. E deu super certo. Eles fazem uma vala, botam carvão, enfim, tratam a temperatura e apaga o fogo. No que apaga, abafando o fogo, bota uma camada de folhas por cima, joga os troncos por cima, para não haver, para não incendiar, né? E eles cobrem e deixam lá um dia. E repetem esse processo 2 ou 3 vezes para cauterizar, né? Para matar alguns micro-organismos e secar a madeira. O outro também, eles usam aquele lança-chama. Isso é mais na usina. O pessoal da usina usa muito para estaca de sabiá, né, para matar a estaca, porque tem muitas gemas que estão vivas ainda. Então, eles fazem isso para matar as gemas, né, as gemas laterais, né, para evitar a brotação. Porque é ruim você colocar uma estaca e ela germinar, ela enraizar ali, entendeu? Você quer ter uma estaca, você quer bater numa árvore, que não é o seu objetivo, né? Ela vai perfilhar, ela vai botar mais sementes, enfim. Tem um manejo dela, que não é fácil, não é barato. E, obviamente, né, você tem que ver qual o método. Já para colocar no chão, existem outros procedimentos. Por exemplo, o mais comum é próprio concreto, né?
concreto na base, colocar pedregulhos e depois concreto em cima. Né? O pessoal faz muito isso aqui. Mas se você não tratar a madeira, você tem outro problema. Então, é muito comum o pessoal usar o quê? De forma empírica, né? As pessoas usam de forma empírica, mas dá certo. Eles usam plástico e eles colocam a madeira e entre o plástico e a madeira eles completam com óleo queimado para evitar que algumas pragas, alguns cupins, que é o mais comum, formigas, comam aquele tronco ali. É um tratamento muito utilizado. No interior, via de regra, você vai ver casas que tem as linhas, né, que são pintadas com óleo queimado, né, então diminui consideravelmente a infestação de algumas pragas e doenças, né, naquela região e evita o apodrecimento. Então, como eu falei para você, viu, Sandro, o ideal é que você tenha, apesar de ser temporário, se você vislumbrar se transformar em permanente, deve olhar bem a estrutura, né? Qual a madeira que está lá, se ela vai precisar ser trocada, se eu preciso tratar aquela madeira. A parte de baixo, né, que vai estar embaixo do solo, eu tenho que tratar antes de colocar lá. Não posso tratar depois que ela está já está no lugar definitivo. Tá? E respondendo a sua pergunta também, aí no Seca, lá no açude, não sei se vocês conhecem, lá no açude, em frente à piscicultura, nós temos um viveiro, era um viveiro para produção de mudas, que se tornou um sistema hidropônico. Deu super certo. Né? Aí você só precisa adaptar a queda d'água, né? O congelamento, né? A pressão de água, você precisa de uma bomba, esse tipo de estrutura. Mas o procedimento é simples. Tem muitos pontos a gastar dinheiro, não, sabe? Você pode utilizar bem. E se tiver água com gravidade, então, melhor ainda. Beleza? Quanto à longevidade, né? A longevidade e a proteção do sistema radicular. Então, aqui, como eu falei para vocês, isso aqui é uma semente é um canteiro com produção de sementes por raiz nua, né? E aqui eu tenho por recipientes. Essa foto aqui foi lá do Seca. Isso aqui são mudas de Jatropha curcas, que é o pinhão manso. Se você estiver indo do Seca, imagina que você está indo do Seca lá para o eucalipto, a parte de trás, ou então para aquela cana lá do Prossuído, aquela soja dos meninos ali, né, da energia, da cana energia ali. Depois da suíno, do lado esquerdo tem um plantio de porte médio, né, assim, dos arboretos ali de 1,20 m a 3 metros, assim, tem umas árvores. São essas mudas aí. Isso aqui é Jatropha curcas, que é o pinhão manso. Ela tem uma semente super oleaginosa, uma espécie muito recomendada para produção de biodiesel, e é uma espécie muito legal, nativa, né? Há controvérsias, né? Alguns pesquisadores dizem que ela é nativa da Amazônia e do Centro-Oeste, outros dizem que não, que é da América Central. Mas, enfim, está em definição, mas eu sempre trabalhei ela como nativa, né? Como nativa, e para a produção de óleo é muito interessante. O fruto é bem globoso, né? Tem sementes interessantes. Parece uma semente de mamona maior um pouquinho, sabe? Uma semente mais robusta, assim. E aqui é um exemplo típico de produção de semente raiz nua. Isso aqui essa foi uma foto que a gente fez só para contextualizar. Isso aqui foi feito no laboratório. Por que a gente fez isso aqui? Isso aqui é uma faboídea, uma fabácea, que normalmente germina bem, né? Mas foi proposital, a gente fez já que germinasse bem mesmo, tá? E você normalmente faz a semente de raiz nua com sementes que têm uma germinação ruim. Então, eu vou dar um exemplo da pior espécie que eu já peguei até hoje para germinar em laboratório. A Scinostea bedfolios, que é a pimenta vermelha, o pessoal chama aqui em Alagoas de aroeira da praia. Tem todo o canto dela, é muito fácil você encontrar. Ela tem uma super dormência embrionária. Tem um tegumento um pouquinho duro, que merece um pouco de atenção, mas o principal problema é a dormência embrionária. Tá? Então, o embrião ele é inativo, ele é imaturo, ele não está completamente formado. Acho que vocês estão vendo esse conjunto de sementes. E aí, você precisa de hormônio para tratar ele. Ou que a semente já esteja no ponto de maturação correto no momento que você fazer o plantio. Então, via de regra, quem pega a pimenta vermelha, ou a semente, que é vermelhinha, inclusive tem até do lado do PMGCA, tem 3 ou 4 árvores bem legais lá. Eu peguei aquelas sementes ali e não germinou nada. Então, você tem que pegar, deixar no sol, ela seca, ela muda
aquela camada externa, vermelhinha, seca, bem direitinho, você bate ela, você deixa ela no sol por uns 10 a 20 dias, depois você coloca, desidrata, quando ela chega de 15 a 20% de umidade, você coloca ela para embeber, 24 horas, depois coloca no recipiente e ela não germina. Por quê? Porque ela tem uma super, como eu falei, ela tem uma dormência embrionária super interessante, assim. Uma outra difícil de germinar, que é a planta da caatinga, que é o juá, né? A Zizipus juazeiro. O juá ou juazeiro, como queira. Então, o que a gente faz com essas sementes? Você pega um canteiro e abandona a semente lá. Joga e diz, deixa eu germinar. A germinação é bem instável, bem inconstante. Eu tenho uma germinação que hoje, daqui a 40 dias, vem mais outro grupo, entendeu? Não tem um padrão como as como é que chama? As de propagação sexuada, né? A propagação assexuada, perdão. Propagação sexuada por sementes tem esse problema. Eu tenho uma instabilidade, uma inconstância na germinação. Eu coloquei essa imagem aí propositalmente porque as faboídeas germinam super bem, né? Eu coloquei, vamos fazer uma foto para apresentação, né? Então, isso aí, se não me engano, é uma algaroba, se não me engano, está tratada com ácido sulfúrico, está embebida, né? Essa remissão de algaroba. E aí, teoricamente, da zona da mata, não, da floresta estacionária, indo para o agreste, indo para o sertão, você vai ver muito algaroba no sertão, né? Porque é uma planta que se adaptou muito bem aqui no Brasil, a Prosopis juliflora. E existem algumas prosópolis que já falam com vicariências nacionais, né? E nunca trabalhei com elas, só trabalhei com a prosópolis exótica, né? A juliflora, a algaroba da vagem doce, né? Que dizem que a vagem nativa, ela não é doce, ela não é adocicada. E a germinação é muito ruim se você não tratar. Mas tratando, ela fica super, sabe, super homogênea, assim. E eu fiz essa foto propositalmente para as aulas, para mostrar que tudo o que diferencia do não germinar e germinar é o estudo do método, né? Então, é uma prova viva de que, de fato, germina bem, desde que você use o método correto. Então, quanto à escolha da área para a implantação de viveiro, o que é que eu tenho que levar em consideração? Tem que levar vários pontos que levar em consideração. Primeiro, a facilidade de acesso, até porque eu tenho que ter o trânsito de insumos e das expedições de mudas e de funcionários, enfim. Suprimento de água, você percebe que a água vem em segundo plano, como um item mais importante, vamos falar sobre ele já. Distância para a área do plantio. Isso aqui é muito importante para os temporários. Então, eu já vi vários plantios que são feitos dentro da área do plantio. Viveiros, perdão. Eu já vi vários viveiros que são feitos dentro da área do plantio. Então, você precisa revegetar 64 hectares. Bem no meio lá, o cara joga um viveiro. Bem no meio da área, assim. Uma área mais elevada, que tem a quantidade mínima de 12%, que tem água, que tem energia elétrica por perto, entendeu? Então, o suprimento de água é super importante, mas a distância do plantio é muito importante. Isso aqui vai cair por terra em viveiros permanentes. E aí, o que muda não é a distância da área de plantio, e sim a distância para as vias de escoamento de produção. Deu para entender? O que muda é só isso. Para a área de plantio para os temporários e para vias, rodovias, para, no caso, viveiros permanentes. Áreas livres de plantas invasoras, isso aí é manejo, isso aí você vai fazer o preparo do solo, nós vamos ver aqui que tem que preparar solo, preparar selo, preparar drenagem, né? Preparar o local para a implantação da área, né? A qualidade do substrato, que isso pode ser comercial, ou você pode preparar o seu, então eu estimulo meus alunos a buscar conhecimento para fazer o seu próprio substrato. Lembrando, pessoal, que silvicultura é uma das poucas disciplinas, assim como viveiros, que a gente inclusive, você, quem quiser, pode pagar viveiros florestal comigo lá na Florestal. 3 alunos de agronomia já pagaram, né, viveiros florestais comigo. Eu costumo dizer que viveiro, que lá é ministrado no 5º período, é a primeira disciplina que eles veem que dá para você ganhar dinheiro. Dá para você empreender, de fato. E produzir muda é um negócio que você pensa que é bobagem, mas não é. Acho que eu já comentei com vocês, mas eu moro aqui no Graciliano, e estava na praia recentemente, por isso eu cheguei ontem, por isso que eu estou aqui. Aqui no Vilagem, aqui vizinho a mim, mas não é tão vizinho, um pouquinho distante, tem um rapaz que veio do norte, o nome dele é Arthur, e ele era da agroecologia e migrou para a florestal. Ele pagou comigo, Arthur, e ele comprou a minha ideia. Só, faz uma empresa, tal, estava querendo ganhar grana, resumidamente. Está super bem, está vendendo mudas de nativas e exóticas, e está contratando estagiários do SECA, que moram aqui perto, né? Então, se você mora aqui nas proximidades, da parte alta, e está interessado em fazer uma graninha,
estagiar, né? E, enfim, no seu de produção de mudas, só falar comigo aqui que eu passo o contato pelo Arthur e ele tenta ver contigo aí horários, tá? De distribuição de mudas. Uma área super pequena, ele está produzindo muitas mudas, muitas mudas. A expedição dele é super rápida. Ele tem inspeção nativa com 4 meses. Isso é muito legal, né? 120 dias é muito legal. Então, ele está fazendo tudo certinho. Então, prova que, de fato, você sabendo fazer, como eu falei, é a primeira disciplina que você pode empreender, de fato. Né? Obviamente, vocês já estão no 8º período, já pagaram por outras disciplinas que provavelmente já devam dar para dar suporte financeiro, como fruticultura, outras agriculturas aí, outras culturas, como queiram, né? Mas a silvicultura também é uma área que você pode ganhar dinheiro. Porque, assim, o que falta nos nossos alunos, eu percebo, é esse espírito empreendedor, sabe? Que eu vi muito nas faculdades particulares. Então, nós temos alunos que são mais formados para a área acadêmica, mas que falta, nós precisamos preencher essa lacuna do empreendedorismo. E é uma das minhas metas para o futuro, é ajudar o SECA nesse sentido. Vamos lá, ainda tem que ver a facilidade da obtenção de mão de obra. Isso aqui é um problema sério. É um problema sério, porque muitas pessoas precisam qualificar os profissionais, e quando você qualifica o profissional, muitas vezes ele migra para outra profissão. Né? Ele se torna... Tem um viveiro em Viçosa, que é Capela, não vou lembrar bem, Cajueiro, perdão. Qual foi o local que eu fui? É perto de um campo de futebol, tem um vilarejo lá, e uma pessoa nos convidou para ir lá porque montou um viveiro. É uma área até que era do João Lira. Agora não sei se é Viçosa, se é Atalaia, eu não vou lembrar bem o nome do local, mas tinha um viveiro muito legal de eucalipto lá. E ele chamava os vizinhos ali, as pessoas de perto, para treinar, né? Fazer treinamento e tal. Resumidamente, os caras migraram para o Plante Bem, velho. Que o professor Fidelis pagava mais. E os caras já estavam treinados aí. Isso é um problema também que pode acontecer. Mas a mão de obra é um problema que, preferencialmente, de acordo com a literatura, tem que ser sanado por pessoas que moram próximos ao viveiro, né? Para atender as demandas. A atividade da área, então... O ideal é que seja 12%, ou então uma área que seja de fácil manejo de declividade, né? Substrato acessível. Um exemplo. Fazer um viveiro em cima de pedra é bom? Não, eu não acho legal. Ou, problema assim, depende, né? Resposta de agrônomo. Se tiver uma declividade correta para o escoamento da água, não vejo por que não fazer. Os israelenses, né, você sabe que Israel sempre teve como principal vanguarda, né, de produção agronômica, com pouca água, pouco nutriente, em cima de pedra, né, solos extremamente arenosos, os caras produzem muita coisa, então eles são, de fato, a ponto, né, a supra-som da tecnologia, eles produzem, tem viveiros em cima de pedra. Agora, obviamente, tem que ter a declividade correta, como eu falei, você vai ter que regar, você vai ter que ter uma irrigação constante a cada 15 minutos, em produção extensiva, e essa água tem que escoar. Se ela aglomerar, é um problema sério, né, da salinidade, pragas e doenças, né? Tem um ambiente perfeito para bactérias, que tem uma alta umidade, com alta temperatura, já viu, né? Então, a declividade ela tem que ser levada em consideração, sim. Eu tenho uma área que eu não sei determinada declividade. Eu acho que o professor Abel, né, ensinou vocês a fazer aquele método de declividade por aqueles quadrantes. Aquele método super assim, eficiente, tá? Então, a declividade mínima que nós precisamos é de 12%, que não ultrapasse 10% de declividade. Aí vai ficar bem ruim para você. Você pode ter um alerta, né? Uma lesão para esforço efetivo, porque você precisa se deslocar sempre inclinado. Isso pode ser que dificulte a vida do seu funcionário. A extensão da área, que tem que ser determinada em função da sua demanda, que nós vimos na aula passada, né? Da tua necessidade de canteiros, da tua área produtiva. Né? A iluminação solar, né? Aquele lance sempre do leste a oeste, né? O sol deve passar em cima da tua linha, nunca o contrário. Então, se imagina que aqui é teu viveiro, o sol tem que passar assim, ó, tá? Ele tem que passar por cima da tua linha, por cima aqui. Não pode nunca cruzar. Isso não pode. Vocês viram isso em desenho técnico, em fruticultura, outras disciplinas. Então, é o mesmo esquema. Para determinar, para que a disponibilidade de luz seja homogênea para todas as mudas, tá? As mudas elas precisam ter uma constância de oferta de luz durante o dia, né? O uso anterior da área, se você for usar um viveiro permanente. Viveiros temporários, isso a gente não leva muito em consideração, porque se houver uma brotação de alguma coisa, você vai lá e faz a supressão.
Então, imagine que você está num local que tem que foi de pastagem, tá? Via de regra para pastagem, tem um banco de sementes absurdo. Sementes, plantas nem tanto, mas sementes tem um banco de sementes bem robusto. Então, você sabe que um local, quando você teve um plantio de pastagem, você vai ter problema de rebrotagem. Ele vai brotar, ele vai nascer novamente. Você já vai saber que você vai ter que fazer controle dessas espécies. Outra coisa, elas emitem flores muito rápidas, chega na parte do crescimento reprodutivo muito rápido. Então, você vai ter que fazer esse manejo, senão você vai retroalimentar o tempo inteiro o seu banco de sementes. Você não quer isso. Então, viveiros temporários você pode manejar. Viveiros permanentes, você vai ter um gasto extra fazendo isso. Então, normalmente, o histórico é muito estudado, né? Então, áreas de cana precisam ser sulcadas, tem que fazer uma subsolagem, uma inversão, né? Uma aragem, uma aração do solo, para depois utilizar as gradeiras aradoras, enfim, estorvadoras. Mas, enfim, tem um procedimento, uma cartilha que eu vou dar para vocês só para preparar do solo. Quem quiser, lê lá, super tranquilo, não tem nada de extraordinário que você já viu, tá? E condições ambientais. Então, se eu preciso de uma área específica para a produção de mudas que está muito seco, por exemplo, quem mora em região estacionária, quem mora em região semiárida, eu tenho que procurar as condições mais úmidas possíveis, próximo à água, enfim. Já se morar em uma região muito úmida, eu tenho que fugir de áreas úmidas. Deu para entender? Então, vai depender muito das suas condições ambientais da sua localidade. Então, vamos lá. A implantação do viveiro e manutenção, obviamente, vai depender muito das espécies, do meu objetivo final, né? Então, o cálculo é feito como eu mostrei nas aulas anteriores, na aula anterior especificamente, né? Da capacidade produtiva. Quantas mudas aquele meu viveiro é capaz de fazer? É o processo inverso do que eu falei para vocês. Naquele, foi o contrário, né? Eu tinha uma área de plantio que já vinha uma demanda de X hectares, né? X hectares, e cada metro quadrado eu tinha uma densidade de tantas mudas, se exóticas ou nativas, que dava a minha capacidade produtiva. Então, eu posso fazer o inverso também. Mas, o meu viveiro tem 20 canteiros com 12,5 metros quadrados. Qual a capacidade produtiva dele para nativas e para exóticas? Tá? E aí, um exemplo, né? É só calcular inverso, né? Então, você tem como estimar a sua produtividade em função do tamanho da área do viveiro, né? Mas, normalmente, ele é dado em função da área de plantio, né? Viveiro temporário. Viveiro permanente, não. Viveiro permanente é permanente, né? Ele vai ter um tamanho que o proprietário quiser. E aí, minha capacidade produtiva é de X mil mudas por mês, por semestre, enfim. Alguém ia falar aí? Posso continuar? Vamos lá. Quanto à área do viveiro, ela vai ser determinada basicamente em função do meu tipo de recipiente de uso. Se eu for trabalhar com tubetes, isso aqui é uma foto do SECA, num curso que nós ministramos lá, no SECA, uns anos atrás. Se você for trabalhar com tubetes, o menor tubete que nós temos, ele tem em torno de, como eu falei na aula de planejamento, ele tem em torno de 50 centímetros cúbicos. Isso aqui tem 2.500, né? 2,5 kg. 2,5 litros, perdão. Então, os 50 centímetros cúbicos, ele tem uma demanda de 196 a 200 células por metro quadrado. Ou seja, no metro quadrado eu produzo de 196 a 200 mudas, que normalmente é o dobro do que eu trabalho com mudas nativas de pequeno porte, como é o caso do sabiá, né? Eu tenho um saco pequenininho. Então, a área vai ser determinada em função do recipiente que eu uso. Por quê? Porque eu tenho um problema dos enraizamentos e da taxa de regeneração que eu tenho. Isso aqui é um exemplo também de semente de germinação raiz nua com baobá. A germinação de baobá é muito inconstante. Isso aqui é uma foto que eu tirei porque estava tipo, germinando muito bem, né? Eu fiquei impressionado com a germinação, que estava muito homogênea. Tirei para mostrar a um amigo meu de Recife. Mas, outra coisa, o baobá ele tem uma característica bem específica de apresentar planta, de vez em quando ele apresenta planta, como é que chama? Sem pigmentação. Uma pessoa que não tem cor, como é o nome? Albina. Ela tem muito albinismo.
E aí eu estava germinando todas aqui, todas não eram albinas, né? E é muito comum você encontrar planta albina, porque ela tem uma o que chama? A cabeça não está muito boa aqui, não. Uma autofecundação, né? E essa autofecundação gera hibridação. Então, essa hibridação gera mudas albinas. Geram mudas albinas, que, via de regra, são estéreis. Então, normalmente, a gente suprime a muda albina, né? Você tem Agora, são bonitas. Eu já vi mudas albinas assim, que sobrevivem até quase 1 metro, 1,20 m, assim. São bonitas, né? Em especial, o baobá, eu já vi, fica bem bonito. Mas elas morrem depois de um tempo. Elas não sobrevivem muito, não. Questão fisiológica. Sinceramente, eu não sei quais os fatores de limitação, mas elas produzem, utilizam o leucoplasto, né, o plastídeo amarelo, você comeu amareladas, e a taxa de fotossíntese é bem baixinha, e elas não conseguem se manter depois de um tempo. O problema do percentual de germinação aqui para a estaca é esse renovelamento radicular aqui embaixo, lembra que eu falei para vocês. Então, tem uma bandeja só aqui, que deve ter em torno de 48 a 50 células. Ou células que dizem assim, células para colocar um tubete. E esse enovelamento aqui, ele pode matar a planta. Até porque uma muda pode roubar nutriente da outra, né? No sistema radicular ele pode. Então, o que é que nós fazemos depois de um tempo? Nós fazemos o primeiro corte, o primeiro desbaste radicular. Então, eu falo especificamente do eucalipto. No segundo desbaste é o momento de levar a muda para o campo. No segundo desbaste. É por isso que nós não temos como determinar o comprimento radicular com mudas de eucalipto em tubetes. Não dá para determinar, porque você tem que fazer as podas radiculares, ok? Bem, para a determinação das áreas de plantio de viveiro, eu meio que antecipei algumas coisas lá naquela parte de planejamento propositalmente, né? Veja que a estrutura está bem próxima do que eu mostrei lá, né? Só que era menor. Então, nós temos uma caixa d'água, temos um barracão, que é o local para os funcionários e para guardar implementos, banheiros, né, dos funcionários, e o escritório, que é o setor administrativo, para receber a demanda dos compradores, dos clientes. Tem a área de fluxo de serviço, né, que é uma área extensa para mistura de substrato, preparo de substratos. O movimento é feito tudo no barracão. A área onde vai ter entrada e saída de fluxo, né? E as áreas produtivas, que tem que ser no mínimo 60%, e as áreas não produtivas. O que significa essa área não produtiva? São os corredores, são as áreas de passeio, as áreas de transporte de mudas, né? De passeio, como é que chama? Dos caminhões. Tem um nome específico para isso, minha cabeça não está boa. Mas tem a parte onde tem um parque, né? Estou lembrando um pouco, tem um parque de pavimentação. Então, as áreas onde não há produção, elas, se forem maiores do que 40%, sua área não vai ser produtiva. Então, a área mínima de produção aceitável são de 60% da tua área total, tá? Então, normalmente a gente faz aquele cálculo do viveiro e já multiplica por 0,4, né? 1,4, que é a área total. Então, é o padrão. Então, se você tem aí, vamos supor, você tem 35 metros quadrados para a tua área produtiva, se você quiser uma área para o viveiro permanente e acessível, é só multiplicar por 1,4, você tem a área padrão mínima para ter um viveiro legal assim, de produção. Se bem que, como eu falei para vocês, os grandes viveiros têm bem mais, né? A Copenet tem em torno de 80%, só 20% da área deles é destinada a áreas não produtivas, tá? Vai depender muito do objetivo do planejamento, né? Do grupo proprietário. Bem, comprimento mínimo, né, que você pode ter de um viveiro de 6 metros quadrados, né, 6 metros lineares, perdão. Uma distância padrão entre viveiros, ou melhor, a largura padrão do viveiro é 1 metro, e a distância entre eles, o ideal, é de 40 a 80 centímetros entre viveiros. Então, o paralelo dele é dado em leste a oeste, como eu falei para vocês na questão da luminosidade, né, e eles são paralelos à inclinação do terreno. Então, já havia alguns canteiros suspensos com declividade, ou seja, ele estava aqui, mas o terreno estava mais distante. Então, o padrão é esse aqui, né, do canteiro, mas o terreno tem uma declividade. Então, como é que chama? O nivelamento de quem vai implantar e que vai determinar. Isso é ideal fazer isso? Não, mas é super comum, já vi vários lugares que o pessoal planta em declive mais acentuado.
Em Garanhuns, em Gravatá, aquela região que tem produção de flores, é muito comum esse tipo de viveiro, com maior declividade, porque o terreno é acidentado. Então, as pessoas fazem o taludamento, existe a obra de engenharia ali para diminuir um pouco a declividade, mas mesmo assim é muito comum você encontrar viveiros, canteiros inclinados. Tanto é que você chega distante, né, quando você vê os viveiros, é bonito, porque a vista, né, ela está bem... Todos os viveiros você vai ver todos de uma vez só, né, em função da declividade, aí facilita a visualização. E o padrão mínimo, né, você pode ter 6 metros ou múltiplos de 6, mas é muito pequeno. E o padrão universal, assim, quase todo mundo, 12,5, que é um número mágico aí para a produção de muda. Então, eu tenho um canteiro, eu posso ter canteiros suspensos, né, de vários tipos, né, com telhas, com grades, telas, ou com bancadas, com bandejas, né, existem vários tipos. O mais comum são essas mesas teladas, se chamam de rafes, é mais comum encontrar por aqui. Não são baratas, estão ficando cada vez mais caras, mas eu já vi muito por aqui as pessoas usarem estacas com telas por cima, telas plásticas ou de aço galvanizado, e o segredo é a bitola, né? O tamanho das células para introduzir o tubete, né? E no chão, né, o mais comum é de 1 por 1, esse aqui é um pouco mais largo porque já era de expedição, e eles fazem lateralmente uma área de 20 centímetros a 30 centímetros com alvenaria, com tijolos, para não haver entrada de pragas, né, para diminuir a incidência de pragas. É muito comum também nesses canteiros onde há no chão, né, que há uma áreazinha, um quadrado, né, com aqui o tijolo por trás do funcionário aqui, ó, você percebe que tem um tijolo, esse aqui tem 20 centímetros, ele é circundado por brita e tem 12 metros e meio, esse aqui. E eucalipto, isso aqui são rocamboles, que eu vou mostrar já, vários rocamboles prontos para expedição, então o caminhão ele vem aqui de ré, né, e ele só vai alimentar o caminhão, né. Isso aqui é a área já de rustificação, ele passa para cá para a expedição para sair. E é interessante que aqui, assim que sair essas mudas, eles têm que fazer um processo como é que chama? Eles aplicam insumos de inseticidas e alguns herbicidas para que não haja a contaminação do ambiente, porque é um ambiente muito fácil para proliferação de bactérias e fungos. Dumping off se multiplica muito fácil aí, né? O vírus de tombamento, a bactéria de tombamento, perdão. É muito fácil de multiplicar aí, tá? Para a instalação necessária, os canteiros suspensos, como eu falei para vocês, as rafes, essas mesas, né, com telas, elas são muito utilizadas, mas, como eu falei, o que determina é o tamanho da célula que vai ser introduzida no tubete, né? Obviamente, vai depender muito do objetivo. Quando você usa uma espessura muito pequena, você tem que pensar em tubetes pequenos. E esses tubetes, se você quiser mudar a espécie, vai ser mais complicado. Então, via de regra, as pessoas usam uma bitola maior, um tamanho maior, e quando querem trabalhar com mudas menores, eles botam as bandejas aqui por cima, como o cidadão está colocando aqui, nessas hastes de corrimento, de corrida aqui. Então, é uma bandeja que tem 2 hastes laterais que elas correm em cima dos trilhos. Isso aqui é uma coisa mais planejada, obviamente. No SECA, nós tínhamos aquela casa de vidro que era assim uns anos atrás, não sei se continua assim. Eu tentei, quando eu cheguei no SECA em 2013, 2014, eu tentei restaurar aquele último, né, o último compartimento. Mas eu percebi que tinha muitos donos, né? O dono só aparece quando você começa a dar uma manutenção lá. Estava totalmente jogado, vidro quebrado, enfim. Quando eu cheguei para tentar restaurar, né, dar revitalizada, os donos apareceram, eu preferi deixar para lá e tentar fazer uma área para mim. Mas o viveiro padrão, que eu vejo está em uso constante, do professor Eurico, né, sempre tem muda lá, o pessoal está sempre trabalhando. O do PMGCA, que é muito legal, aberto, e é adaptado ao que eles precisam, né, para a produção de seedlings lá das canas. E o do professor Eusébio, mas é meio que blindado por conta das espécies que estão lá, né? Lá tem muitos vírus e bactérias que, de fato, ali dizem que é a caixa de Pandora, né? tem muita praga ali dentro, então a gente toma cuidado em entrar ali. Tanto é que tem um pé de luve, né? Quando você entra, você tem que se higienizar. O correto era entrar com uma bata e deixar a bata lá, né? Não sair com ela para higienização. Mas tem os vírus e bactérias e fungos bem
interessantes ali, né? Como eu falei também, a diferença das instalações quanto aos canteiros, né? Então, nós temos caminhos, ruas, estradas. Então, depende muito da largura, né? Depende do que você quer usar. Como eu falei para vocês, entre os viveiros, entre os canteiros, para passagem de carro de mão, eu já vi 40 centímetros. Aqui o pessoal sempre usa 40 centímetros, né? Porque passa justinho um carro de mão. Dá para você passar uma pessoa com um carro de mão, mais ninguém. Mas o ideal da literatura é de 60 a 80 centímetros. 80 centímetros já passam 2 carros de mão ao mesmo tempo. Então, você consegue manejar 2 canteiros ao mesmo tempo, né? As estradas é um fluxo lateral entre canteiros. Não dá para passar carro, mas passam aqueles carros de mão mais largos. Eu vou mostrar aqui, os funcionários eles passam com bandejas prontas como substrato, e aí já dá para passar uma carroça, né? E ele varia muito, varia de 1,20 m a 1,40 m, mas não passa um carro. Passa muito justinho, mas o risco é grande de arranhar. Já nas ruas, aí sim passa um carro. Tem uns que dá para passar até trator, botam 2,5 m, passa até um trator já. Mas, via de regra, é um local que você vai para carga e descarga de insumos, né? Insumos e as mudas. Então, para no processo de expedição de muda, aqui vão caminhões, né? Vão tratores com carroças, eles ficam fazendo esse zigue-zague aqui para fazer o apanhado de mudas em cada viveiro, em cada local. Bem, deixa eu ver aqui, se bem que meu planejamento até o item 1.4 de hoje, terminar essa parte aqui. As instalações necessárias para a construção, pensando em viveiro permanente, né? Eu tenho que ter, via de regra, meu escritório, a enfermaria, que normalmente é o local mais esquecido, que quase ninguém tem, né? Eu só fui em 3 viveiros que tinha enfermaria, dos grandes viveiros, né? Mas aqui em Alagoas nenhum tem, dos que eu fui, nenhum tem. É uma coisa que o pessoal sempre esquece, né? Almoxarifada geral, então eles têm um barracão lá que tem tudo, mas, via de regra, não tem o nome de almoxarifado. Está misturado, por exemplo, depósito de fertilizante, está misturado no almoxarifado, o galpão está misturado, né, no almoxarifado. Refeitório, alguns têm, aqui em Alagoas alguns têm, por exemplo, Coruripe tem, Santa Clotilde tem, os outros que não tem, não vou dizer, né? Mas tem os que possuem refeitório, local para descanso dos alojamentos dos funcionários, sanitários. Mas, via de regra, eles usam a mesma estrutura do plantio de cana-de-açúcar. Às vezes tem um ônibus que fica disponível para eles, né? E é um local afastado que eles passam uma parte do dia e depois retornam, né? Mas a estrutura é de um semi-permanente. Ele não tem todas as estruturas. Aqui em Alagoas, eu posso afirmar veementemente que nos viveiros que eu já fui, nenhum está 100% correto de acordo com a legislação. Se houvesse, ou seja, não tem como você ter certificação de mudas. Se você tentar pleitear um processo de certificação, você precisa estar com todos os itens acertados, né, na parte de legislação para certificar sua muda. E interessante que Alagoas tem todo o potencial do mundo para fazer certificação. Um exemplo, soja, trigo, milho, culturas que estão sendo implantadas aqui no estado, que para fazer liberação de mudas, né, e de variedades, eu deveria ter essas estruturas, como, por exemplo, o do PMGCA. O PMGCA ele só consegue liberar essas mudas, essas novas variedades, porque todas as suas exigências são atendidas a nível de legislação. Ou seja, o viveiro deles atende. Ali por perto do PMGCA, tem todas essas estruturas aí que atendem às demandas dos funcionários. Tá? Para terminar a aula de hoje, como eu falei, meu item minha meta é acabar aqui no item 1.4. A parte de drenagem, vocês viram isso aí, irrigação e drenagem? Vocês pagaram irrigação e drenagem ou drenagem com o professor... Vindo com quem, drenagem? Desculpa. Pagamos irrigação e drenagem com a professora Lígia. Então ótimo, então de boa. Pessoal, é o seguinte, irrigação e drenagem, você sabe que sempre é um lance misterioso, né? Quem sabe, normalmente não passa para ninguém, né? Muitos cálculos, mas matemática é algo, como é que dizer assim, difícil, porém exato. Não tem erro, se você fizer de forma correta. Né? Então, da mesma forma, nós temos as necessidades para a drenagem de um viveiro. Eu costumo dizer que para muita gente são gastos desnecessários. Eu conheço vários profissionais que acham que é besteira no início. Depois de 1 ano de plantio,
tem um problema. Aí eles têm que fazer a drenagem com a obra em curso, como essa daí, ó. Isso aí foi uma obra que teve que ser destruída para reconstruir de novo. Essa aí foi um exemplo típico. Veja que você percebe que aqui atrás tem um outro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um outro, isso aqui é uma área de... Isso aqui é o viveiro, isso aqui é uma área de como chama? De rustificação da muda. A parte de rustificação. Então, o canteiro ele era nesse nível aqui, ó. Era nivelado nesse ponto aqui. Aqui tem uns vetiverzinhos, não sei se dá para vocês, mas tem uns piquetes de... como chama? Um grupo de perfilhos, uns... Meu nome, gente, me ajuda aí. Esqueci o nome, depois eu lembro. Isso aqui, enfim, é vetiver para proteger aqui o lateral. Perceba que o nível aqui, ó, aqui é mais alto que aqui. E as bancadas aqui, elas estão em desnível. Elas estão em desnível assim, ó. Então, em pouco importa o desnível do terreno se as bancadas vão ficar niveladas de forma correta. A pessoa que vai implantar tem que bater esse nível de forma correta. Você percebe que aqui já tem até água. Então, o ideal é ter uma parte mais alta, então ele está nesse sentido aqui, para os dois lados. Aqui é o canteiro, a linha central da espinha de peixe. Isso aqui está em esquema de espinha de peixe, né? Pode ser de paralelo também, mas normalmente todo mundo usa uma espinha de peixe no meio do terreno. E aí é uma vala, um sulco que ele vai determinar, vai escoar essa água para um reservatório, enfim, para um local mais nivelado, né? Então, o ideal aqui, o objetivo aqui, fazer isso para retirar o excesso de água, obviamente, que é o princípio básico da drenagem, é evitar a proliferação de fungos, que é o principal contaminante, né? E fungos, via de regra, causam uma mortalidade absurda e são difíceis de controlar. Não pense que fungicídio simples para controlar a nossa gama de fungos que nós temos aqui. Nós temos um lugar muito propício ao crescimento de vegetal e também de fungos e bactérias, tá? E, obviamente, também deixa o ambiente mais limpo, é um aspecto de beleza, né? E ele é feito da seguinte maneira. Os sucos, são feitos sucos, né? E o que também está em espinha de peixe. Ele é feito com brita rachão, né? Ou solo rachão, ou solo regolítico. Brita 4, são pedras, são rochas. Bota um sombrite aqui, uma camada de sombrite ou uma tela. É muito comum o pessoal usar tela. Aqui em Alagoas, eu já vi o pessoal lá da Altinga Leão, eles usam uma manta, aquelas mantas que colocam em cima de caminhão para transporte de cimento, né? Eles usam muito lá, e ali dá certo, tá? Então vai haver uma filtragem da água aqui, esse processo aqui para filtragem. E eu tenho uma brita de 3, então já é uma pedra maior, né, de 15 centímetros, mais ou menos o diâmetro dela. Brita 2, eu vou diminuindo a britagem aqui, até chegar... Aqui está uma brita 1, né, mas eu já vi muitos aqui que usam pó de brita, né, ou brita 0. E isso aqui é muito legal. Lá no viveiro que eu estava tentando montar, eu estava usando pó de brita. Então, por que a gente normalmente usa o pó de brita? Porque diminui a germinação de daninhas, tá? A 1 ainda permite a germinação de algumas coisas. Mínimo mais tem a germinação, porque esse aqui vai cobrir toda a área do viveiro, né? Então, vai depender muito do gasto que você tem para comprar os metros aí de brita, para fazer essa cobertura da área total do viveiro. Mas, via de regra, é feito com pedras. Aqui você percebe que tem uma pedra maior, tá vendo? Aqui não dá para perceber, mas tem uma tela aqui no meio e tem a brita 2, que já foi logo para a brita 2. Mas a drenagem ela é feita muito em função do que você tem disponível, tá? O que a gente não aconselha muito é utilizar pedra rachão, tem que ser granito mesmo, porque a pedra rachão ela tende a se decompor, ela vai entrar em processo de temperização e há um desnível que ele cai, afunda, um afundamento aqui. E a gente não quer isso, quer que isso aqui fique permanente. Por isso que o indicado é trabalhar com brita mesmo, tá? Brita ou um tipo de silicato que não tem uma facilidade de ser temperizado, ok? E aí é o seguinte, né? O piso, você pode fazer essa composição aqui, né? O piso do viveiro tem mais ou menos meio centímetro, 0,5. Então, a brita pode ser misturada ao solo, né? Do que você tem lá. A brita 1, cascalho compactado e solo natural abaixo, né? Isso aqui vai depender muito abaixo. Então, não tem que ser um padrão disso aqui. Isso aqui é uma recomendação. Você pode seguir isso aqui, mas o padrão é que você tem esse padrão aqui, tá? O ideal é que você tenha essa camada de britas que vão aumentando, tem a minha manta para fazer a filtragem da água,
e o solo natural para que haja escoamento e essa água possa ser reutilizada, né? Hoje em dia, tudo é voltado para reutilização. Então, a depender da área, como nós temos uma demanda hídrica bastante interessante aqui de pluviometria no nosso estado, essa água pode ser reutilizada, né? Dependendo do canal, né? Obviamente. Se bem que ninguém faz isso. Quebra-vento, acho que vocês já viram alguma coisa sobre isso também nas disciplinas anteriores. Mas, via de regra, eu vou trabalhar com o próprio nome já diz, né? Eu preciso de espécies que facilitem a chegada do vento de forma menos turbulenta possível no meu espaço, tá? E eu tenho, as pessoas acham que é só plantar alguma coisa, mas eu tenho objetivos diferentes, né? Então, quando eu faço um plantio muito próximo de mudas, de linhas, isso não vai acontecer, porque vai servir de impulsionamento, né, para esse vento, ele vai passar por cima da minha cultura e vai encontrar meu viveiro de forma turbulenta. Então, quando eu faço um espaçamento entre eles, então, eu já vi lugares que as pessoas juram que o viveiro que foi mal implantado, mas não foi. Eu tenho que ter um espaçamento de no mínimo 2 metros entre uma linha e outra para ver essa passagem da primeiro fluxo de vento e o vento chegue menos turbulento no meu viveiro. Então, o primeiro objetivo é a proteção contra ventos e a redução da evapotranspiração das mudas. A gente usa o termo transpiração porque você não tem como controlar a evaporação, ponto. Mas a transpiração, com esse vento turbulento, não sei se você se lembra lá da fisiologia, mas o estômago, ele é um ambiente, ele tem uma câmara subestomática. Então, quando o vento ele vem de forma turbulenta, ele aumenta a camada limítrofe e ele pode atrapalhar a transpiração, tá? Ele pode atrapalhar tanto para mais quanto para menos. Quanto para mais é quando vem muito vento, eu aumento o DPV, que é o déficit de pressão de vapor, e aí eu faço com que a planta transpire mais do que ela normalmente transpiraria. Se tiver água, ótimo, ela vai crescer mais, vai fazer mais fotossíntese e tal. Mas se não tiver água, ou tiver uma quantidade de água limitada, que é o caso dos tubetes, a tendência é que a planta entre em estresse, e você nem perceba, tá? E é uma forma de justificação, de certa forma, né? Não deixa de ser. E aqui é como fica normalmente isso aqui eu tenho uma camada de sabiá, isso aqui na copené, tá? É o final da copené, eu tenho uma área de sabiá, isso aqui tá 1,5 metro, 2 metros, não vou lembrar bem, ou até mais, não tenho essas medidas de cabeça. Eu não consegui anotar tudo que eu gostaria de ter anotado. E aqui são 3, eu tenho uma camada de sabiá antes desse eucalipto, tem uma barreira de eucalipto aqui, de pinos, perdão, tem uma barreira de pinos, e aqui tenho mais uma camada de sabiá, e eu tenho 2 metros entre eles. 2 metros entre eles e 1 metro entre cada pinos. Eu não posso colocar 1 metro com eucalipto, porque a competição e o eucaliptal é muito intensa. Então, provavelmente, um ia afetar o outro. Mas o pinus não, eu posso fazer esse plantio mais adensado. Até porque esse é o objetivo, né? De fato, proteger contra o vento. Pessoal, não, mas aí tá bom. Esse material vai demorar, deixa eu ver. Vai demorar ainda, não vai dar para terminar tudo hoje, não. Pessoal, vamos parar aqui. Vamos parar aqui nessa cidade de instalação contra a casa de sombra, os sombrites, beleza? Eu quero conversar um pouco com vocês antes de terminar a aula para saber se tem alguma dúvida. Eu sei que aqui no momento é só de ficar, né, bombardeando vocês com conteúdo, mas faz parte, tá? Faz parte e, infelizmente, não posso ficar só no bate-papo. Eu tenho que mostrar os conteúdos de fato. Beleza? Dúvidas, pessoal? Já vocês têm outra aula aí, eu quero dar um tempinho aqui para a gente fazer um bate-papo. E aí? Aos demais que entraram aqui, eu não dei bom dia aí. Marcos, Vitor, Luiz, Wagner, Júlia, Christopher, Kaique, Davi que entrou durante. O restante eu acho que eu falei. E aí? Com relação à questão ambiental, Sim. Assim, tem que ter algum licenciamento para implantar um Tem. Aqui, assim, é muito distrital, né? Acho que o professor Rafael falou isso com vocês, não sei. Mas atende ao SNUC, né? Atende ao código dos órgãos de deliberação ambiental estaduais, né, e municipais. Aqui em Maceió, você tem que compensar 2 vezes a área que você... Eu vou fazer isso lá na frente, mas você tem que compensar 2 vezes a área que você utilizar para o viveiro. A área total, a área contando com quebra-vento, contando com cerca, tá? Então, se você tem uma área total de 2.000 metros quadrados, você tem que compensar no mínimo 4 a 6 mil metros quadrados em plantio de espécies nativas ocorrentes na área em outro local. E aí, onde vocês entram, quem produz essas mudas?
normalmente são viveiros especializados, né? Por exemplo, ou então você é contratado para fazer um projeto para atender aquela demanda. Os alunos da Florestal estão sendo bem acionados ultimamente, inclusive tem a empresa Júnior. Então, o que é que eles fazem? Tem como é que chama? Condomínio aqui perto, na Via Expressa, que ele estava querendo fazer algo do tipo, um viveiro e tal. E eles tiveram que fazer isso também. Eles foram contratados, os meninos, para prestar um pacote tecnológico, obviamente, para fazer um levantamento fitossociológico do ecossistema de referência mais próximo, que ficou a mata do Ibama, e lá eles veem quais são as 10 espécies mais ocorrentes, pegam sementes dessas espécies, produzem as mudas e fazem o plantio, entendeu? E aí é o seguinte, viu, minha gente? Como é que funciona essa parte de compensação? É muito louco isso aqui, porque o ideal, vamos lá, eu vou trabalhar numa área vou desmatar uma área de 2 mil metros quadrados, então eu preciso repor de 4 a 6 mil metros quadrados. Mas se eu não tenho esses 4 mil, 6 metros quadrados, o que é que eu tenho que fazer, né? Ou melhor, se já está meio que plantado, eu posso enriquecer esses locais que estão ao redor, tá? Fazer um enriquecimento vegetal. Tem várias técnicas, e nós vamos ver algumas delas, né? Posso fazer um plantio em quincôncio, plantio em linhas, plantio com enucleação, né? A última parte da disciplina vai falar sobre isso. E esse parte de plantio, o projeto de recuperação de área degradada, esse PRAD aí, ele pode ser feito em uma área desnuda, né? Uma área que eu vou ter que fazer uma revegetação total, um plantio total, ou revegetar uma área que já existe, né? Enriquecer essa área. Então, esse processo de enriquecimento, ele tem que ser seguido, porque vocês viram lá com o professor Rafael, fitossociologia, né, do local, e com espécies específicas, né? Tem que atender essas espécies. Então, normalmente é feito um plantio onde já tem plantio, muitas vezes. É só fazer o cálculo lá que nós vimos, tipo, qual o espaçamento? O espaçamento vai ser 3x2, qual a densidade? 1.600 mudas, 1.667 mudas por hectare. Então, beleza. Eu vou fazer esse cálculo, lembrando que eu tenho que fazer 6 mil metros quadrados, né? E um hectare tem 10 mil, eu faço essa proporção do 10 mil para 6 mil, faço a produção de mudas e implanto. E eu comprovo lá no IBAMA que eu plantei, no IMA que eu plantei, e eu estou de boa. Mas tem sim que fazer a compensação ambiental da área que você vai utilizar. Mesmo que seja uma área particular, viu? Você tem que fazer. Agora, como eu falei, tem a questão da inscrição estadual, que é feita junto ao IMA, e a questão municipal, que é feita junto à sua Secretaria da Agricultura ou do Meio Ambiente do Estado. Se você tiver aí na sua cidade, numa Emater, procura a Emater, que já tem todo o caminho. Se não tiver, vai na Secretaria do Meio Ambiente, que provavelmente eles têm lá um tratado ou termo de compensação ambiental. Beleza? Mas tem, viu, Sandro? Tem que fazer essa compensação ambiental, sim. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Ainda acho que alguém falou aqui comigo no privado. Sobre os seminários. Quem quiser já pode ir fazendo, tá? Não espere. Eu não vou estar nenhum tipo é só o tema, né? O tema e o tempo. Acho que não sei se eu coloquei o tempo lá de 20 minutos para vocês. E seria interessante que vocês postassem antes, porque eu quero postar esses vídeos direto lá como o professor fez como vocês fizeram com o professor Rafael, né? Postem os vídeos lá no canal para as pessoas assistirem antes. Eu só queria ver a parte de eucaliptocultura, quem for, conversa comigo depois, para a gente não sombrear o assunto que eu vou ministrar na aula, o que você vai aparecer com o que você vai ministrar também, tá? Que sejam coisas distintas. Beleza? É isso, pessoal. No caso, é só a apresentação e a gente grava o vídeo, né? Exatamente. Com o tema que você escolheu aí, tá? Certo. Beleza, Júlia? Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês. Já são 9h10, tem aula já para vocês aí. Qual é a próxima aula? Olericultura. Olerico, massa. Quem é o professor agora de Olerico? É Reinaldo, né? Pronto, eu acho que muito do que vocês veem aqui, acho que o Reinaldo mostra para vocês também, ou não, na parte de viveiro. Não, né? Só espécie mesmo, né? Ele está comentando sobre as culturas, professor. É porque na época que paguei, eram 120 horas, aí tinha tempo de falar sobre viveiro e tal. Hoje em dia, tudo curtinho, não tem como você falar tudo. Mas dá para fazer, né? A olericultura é bem legal. Inclusive, algumas técnicas que eu vou mostrar aqui, você pode utilizar para a olericultura também, beleza? Pessoal, podem colocar o nome de vocês aí, tá? Da presença. Quem não estava presente no início da aula, eu tive um problema de copyright lá do YouTube,
né, do vídeo da terça-feira. Eu vou tentar postá-lo até sábado, no máximo, até amanhã, ou estourando domingo, que é a parte de propagação, tipos de propagação, tá? Vocês já viram alguma coisa lá na fruticultura, mas tem coisa que é específica para a gente aqui, especial a parte de estacas, né? A parte lá de micropropagação, né? De microestacas, perdão, e de propagação vegetativa. Eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá? E aí um vídeo curto, mas fica pela aula de terça-feira que não foi ministrada, tá bom? Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus. Até terça-feira aí, ou melhor, presencialmente até sexta. Mas quem quiser falar comigo, é só falar aí pelas redes sociais. Um abraço. Até mais. Um abraço. Falou, professor. Até mais. Até mais, professor. Até a próxima aula.